Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Você está no canal da Nancy e hoje nós vamos fazer uma análise das cartas que eu psicografo. Além de psicografar, eu leio aqui no meu canal, né? No dia estabelecido, a gente tem um dia, um horário para ler as cartas. Geralmente acontece nas segundas-feiras, né? Às 21 horas. E eu lhe convido, né, a se inscrever aqui no meu canal, curtir, comentar, deixe o seu comentário, né, para que a gente possa estar ali respondendo, né, com sugestões também, caso você tenha alguma sugestão de um vídeo que você queira assistir sobre um tema, sobre uma palestra, deixe o seu comentário que eu vou estar te respondendo. Obrigado por nos seguir e nos encontrar. Vamos começar com a nossa prece hoje, né, suplicando ao Mestre Jesus para que Ele venha nos socorrer com as irradiações de amor, as suas vibrações de paz, suas bênçãos de luz curativa para os aflitos, acamados e todos aqueles que vierem na sua sintonia. Que Deus nos proteja. Vamos falar um pouco aqui do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Bem no comecinho, no maior mandamento, que esse capítulo, ele é todo dedicado ao Paulo de Tarso, né? Ao apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo traz um embasamento, né, desse capítulo sobre a caridade, aonde você vai refletindo devagarzinho nas palavras proferidas por ele junto com o Mestre Jesus. E aqui ele diz, né, ele já faz uma pergunta bem no comecinho do capítulo, né? No item, o maior mandamento, ele diz o seguinte: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. E nesse momento eu lhe convido a refletir que a prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo, porque a caridade verdadeira realizada com amor é aquela realizada com desinteresse, que é essa caridade que nós vamos falar daqui a pouco sobre as cartas consoladoras, que são feitas aqui a análise das cartas. Sempre que posso, eu posto um vídeo falando sobre o Evangelho e a análise das cartas. Então, nesse momento, quando acolhemos um irmão em nosso caminho, desesperançoso, aflito ou doente, a espiritualidade benfazeja nos assiste, nos intuindo o caminho a seguir para realizar o trabalho de caridade, conforme a capacitação de cada irmão tarefeiro na seara cristã. Então, às vezes você diz: Nancy, eu não sei por onde começar, eu não sei como é que eu realizo minha caridade. Veja bem, eu faço a caridade todos os dias aqui na minha casa, né? Nesse ambiente que eu estou sentada, apenas com um telefone celular. Então, a minha caridade é realizada de forma virtual, né? Onde eu escrevo carta, leio carta, as pessoas são consoladas, tudo com o dai de graça o que de graça recebeste. Então, essa é a caridade verdadeira feita com amor. Quando ele diz: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nesse momento, vamos lembrar que fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito com você, essa é a lei dos profetas e o caminho a seguir, né? Você está aí como trabalhador da obra do Cristo, nessa oficina que não falta trabalho, né? Vamos lembrar que a caridade, né? A caridade, ela não é uma caridade que você faz por fazer. É uma caridade quando você se prontifica a fazer, quando você resolveu, tomou essa iniciativa de fazer a caridade, faça com paciência. Planeje essa caridade. Vai visitar uma casa espírita? Faça um planejamento antes, por quê?
Se você for à casa espírita às 19 horas ou às 20 horas, quando você sair do seu trabalho, e assumir um outro compromisso em seguida, você não vai fazer nenhuma coisa, nenhuma outra bem feita. Foi convidada para conhecer um larzinho de crianças no fim de semana, né, numa visita fraterna, para acolher aqueles irmãozinhos para brincar, para conversar, para, pelo menos, oferecer ali a sua presença, o seu sorriso. Vá desimpedido de outro compromisso seguinte. Porque quando chega lá, se você chegou com aquele compromisso já preparado para um outro, né? Você vai ficar o tempo todo olhando aqui no relógio. Meu Deus, eu tinha que estar no outro lugar, eu assumi outro compromisso. Não. Tire aquele dia somente para realizar aquele trabalho, aquela visita que você assumiu com aquele convite que alguém lhe fez. Então, nesse momento, né, eu convido você a refletir todo esse capítulo 15, fora da caridade não há salvação, onde o apóstolo Paulo fala que a caridade não é invejosa, né? Como é que você vai invejar a caridade que o outro faz, né? Seria, né, até mesmo, digamos assim, deselegante, né? Como é que eu vou? Seria até, num ponto, digamos assim, positivo, seria normal você invejar o outro, fazer caridade e fazer o mesmo que ele, porque você estaria ajudando muitas pessoas. Mas é um trabalho que não teria sustentação. Ele não ia ter o prosseguimento, porque você só estaria ali fazendo aquilo para mostrar para aquela pessoa que você também seria capaz. E era uma coisa que talvez não duraria muito tempo. Então, nesse momento, nós vamos deixar aqui como sugestão de leitura o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Vamos partir para a nossa segunda parte, que são a análise das cartas que eu psicografo, que eu leio, né, e que são entregues aos contemplados, né, aquelas pessoas que seguem a nossa página, que nos procuram, e aquelas cartas que eu recebo de lá para cá, porque a espiritualidade é quem envia para a nossa sintonia. A espiritualidade é quem busca a minha sintonia com o nome daquela pessoa, daquele familiar que vai escrever para a sua família na Terra, aquele irmão que recebeu a permissão, que está pronto, preparado. Tanto está preparado o espírito comunicante, como a família aqui na Terra. Porque muitas vezes não adianta você querer uma carta se você não tem condições de recebê-lo ainda. Por quê? Você queria que o seu familiar transmitisse aquele recado que você gostaria de ouvir, aquilo que ele tem para falar. Não, o que ele vai mandar de lá para cá vai ser a evolução dele, a gratidão que ele teve de passar esse tempo aqui com a família, né? O processo reencarnatório que foi vencido até aquele dia que Deus chamou, não importa a forma que ele desencarnou, chegou o dia dele, né? O fluido vital dele era somente até aquele dia e ele tinha que partir. Então, tudo isso nós vamos aprendendo com essas lições do Evangelho. E aqui, analisando uma cartinha de um pai, ele diz o seguinte: conforme escrevo, devagar, vêm as lembranças que retiro da minha consciência. Me passa um filme de tudo que deveria ter feito e não fui capaz. Hoje sei que não deveria ter machucado tanto o coração da sua querida mãezinha. Meu grande amor, já disse antes para ela que tudo o que fiz foi deixá-los em dificuldade. Que também passei, filha, sendo a maior delas, no Vale das Sombras, devido ao meu orgulho. Então, veja bem, o espírito chega do outro lado. Na verdade, esse espírito aqui, ele foi resgatado. Ele não aceitava a partida dele. Ao mesmo tempo, ele passou por um longo período na erraticidade, né? Observando tudo que ele realizou, né? Tudo que ele fez de errado, todas as pessoas que ele fez sofrer, principalmente a sua esposa, onde ele diz aqui, foi o maior erro dele. Então, ele passou por muito tempo no Vale das Sombras. E quando essa equipe encontra, né, esse irmão, porque, na verdade, ele tem o livre-arbítrio. Numa outra oportunidade, outros irmãos ofereceram abrigo, auxílio, né, ofereceram um hospital de refazimento, uma enfermaria para ele melhorar, para ele trocar as vestes dele, e ele não quis, né? Então, chegou a hora que ele não aguentou sofrer. Ele também foi resgatado, e depois que ele foi preparado, adaptado, que estava melhor, né, sendo bem tratado e auxiliado, a própria equipe espiritual faz com que
ele reencontre a sua família para ser guiado a um médium de psicografia para que venha receber essas instruções, porque são pessoas desconhecidas da minha sintonia. Então, são vocês quem buscam a minha sintonia, guiado pelo seu familiar que está do outro lado da vida. Tenho lhe visitado e quando me aproximo, sinto seu coração apertado. Sou eu, filha, tentando falar ao seu coração, que de vez em quando desaba, mas não tenho encontrado os meios de lhe deixar mais calma. Por quê? Naquele momento, a filha dele ficava pensando, na hora da dificuldade, por que meu pai deixou a gente nessa dificuldade? Por que a gente tinha que passar por isso? De repente, né, foram eles mesmos quem imploraram passar por aquela dificuldade, e no momento que aquele familiar parte, a primeira coisa, né, a realizar, a fazer, os pensamentos vagos, a gente vai atribuir a minha dificuldade àquele familiar que deixou a terra. Foi ele que nos deixou nessa penúria, né, nessa dificuldade, com tantos problemas para resolver. Não, mas às vezes você não conhece o seu processo reencarnatório. E nesse momento eu lhe chamo a atenção mais uma vez, né? Não nos é permitido saber. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O véu do esquecimento, o esquecimento do passado, né? Temos que deixar para trás. Se hoje temos dificuldades para vencer, vamos vencendo devagarzinho. Mas não vamos culpar aquela pessoa pelo que ele fez. Não, entendeu? Às vezes, naquela reunião familiar, lembra bem, houve uma reunião familiar aonde eu implorei vir passar por mais uma experiência com essa família. Dentro dessa reunião estava inserido as provas e as expiações. As dificuldades, os obstáculos, as alegrias, né? A bondade, a benevolência, a tolerância, está tudo inserido ali. E aqui ele continua. Ao chegar ao mundo espiritual, era um espírito altamente endividado. Visto faltas cometidas, sabia o meio de fazer vocês mais felizes era devolver um pouco do nosso amor em forma de uma vida que brilha em cada amanhecer. Esse brilho, filha, é o seu filho, que Deus permitiu em seu ventre como prova do nosso amor eterno de pai e filha. Então, nesse momento aqui, ele está lembrando que ela ia ter um filho, né? Que aquele filho seria um ser de luz, que iria ajudar, que iria trazer alegria para aquela família, né? E que deve ter sido, né? A luz que irradia vinda dos olhos desse espírito lhe traz paz e alegria de viver. Às vezes você chora com as coisas que não pode mudar. E por ser uma filha autêntica, você sofre as consequências de ter um coração solidário. Verdade. Às vezes a gente diz, olha, gente, nesse momento a gente precisa até mesmo vencer uma quantidade de dificuldades que está na nossa vida. Por quê? Porque a gente não aceita. Porque tudo, como eu falei antes, a gente vai atribuir àquela pessoa. E não foi isso, né? E aqui, mais um recadinho de um filho para uma mãe, quando ele diz: tem conhecimento de que sempre fui apressado para realizar meus sonhos. Fui eu quem me preparei para esse merecimento, para falar que estou bem e trabalhando muito, como eu gostaria, e por aqui não tem sido diferente. Veja bem, o espírito, ao chegar ao mundo espiritual, carta de um filho para uma mãe, falando, né, que se ele trabalhou muito na terra, se ele foi um filho esforçado, né, ansioso para resolver os problemas, para buscar a sua melhora, no mundo espiritual não foi diferente. Sabe por quê? Porque o espírito, ele só muda as atitudes e o comportamento se ele desejar. Se lá no mundo dos espíritos, ele aqui foi uma pessoa que desencarnou por meio do alcoolismo e quiser lá do outro lado continuar, né, naquela mesma vida, ele vai continuar. Ele não vai querer mudar. Agora, se ele aceitar ser resgatado, ser acolhido, amparado, se ele aceitar ser esclarecido à altura das suas mudanças, isso não demora, entendeu? Não demora a sua melhora. Ele vai reverter toda aquela situação que ele deixou para trás aqui na Terra,
né? As atitudes dele com o comportamento, né? Daquilo que ele fez a família passar de sofrimento, tudo isso ele vai lembrar. Aí ele diz assim: eu sei que a senhora fica feliz em saber que eu estou bem. Saiba que pela primeira vez falo sobre o papai. Por quê? Porque muitas vezes ele já escreveu para a mãe, ele já contou outras dificuldades, ele já contou sobre todas as outras coisas, mas ainda não tinha chegado a hora, ainda não estava no momento, ainda não estava maduro, né? Entendeu? Ainda estava construindo essa ponte entre o coração da mãe, né, e o coração do pai. Por quê? Porque ele conta aqui que ele mesmo escolheu esses pais, né? Escolheu eles dois para ser pai. Não importa em que dimensão se encontra, se na terra ou se no mundo espiritual. São meus pais, são minha família, né? Meus avós, meus tios, meus parentes. Esses não mudam, porém eu já passei por várias existências e posso reencontrar outras pessoas com quem convivi numa outra existência, né? Isso é normal. E aqui ele diz: a senhora é uma mãe guerreira, foi quem me ajudou a realizar todos os meus sonhos para trabalhar na obra do Mestre Jesus. Como a senhora tem conhecimento, eu sempre enxergava a Deus tanto na dificuldade como na resolução dos problemas. Enxergava na saúde, na doença, nos caminhos percorridos, na natureza, no sol, na chuva, quando caía no telhado e nas pequenas coisas. Imagina, gente. O espírito chega lá do outro lado e lembrar, falar isso para a mãe. Mãe, a senhora lembra quando chovia? Eu escutava aquela água caindo no telhado de madrugada, né? E eu tinha que acordar cedo para ir para a escola, para ir para a faculdade, né? Para ir para o trabalho. Veja bem, tudo isso o espírito não deixa de lembrar. Mas ele também não deixa de colocar na carta para identificar entre mãe e filho. Tudo isso é possível, tá, gente? E ele diz: não é fácil escrever, porém estou estagiando e me foi permitido mais esse reencontro. Vou deixar outros assuntos para outra oportunidade. Por enquanto, peço a vossa bênção para esse filho eterno e muito feliz por mais essa permissão. Gente, nesse momento aqui, a gente vai lembrar que a própria espiritualidade é ela quem dita as cartas. É ela quem traz o conteúdo para que seja lido, para que seja renovado, até mesmo entre atitudes, comportamento, a vaidade, o orgulho, tudo isso vai sendo inserido numa carta. Se eu fui uma pessoa orgulhosa do outro lado da vida, quando eu for esclarecida, eu vou estar passando por essa experiência, entendeu? Se eu fui uma pessoa, né, estressada, uma pessoa orgulhosa, egoísta, vaidosa, eu também vou falar sobre o assunto, né? Então, tudo isso é possível. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Nos conta aí nos comentários se você está gostando da análise dessas cartas, da forma que eu aprendi a trabalhar com a espiritualidade para esclarecer melhor aqueles que não entendem como é construída uma carta no plano espiritual. E quando ela chega aqui nas minhas mãos, né, eu aproveito para fazer uma análise detalhada para mostrar para você o conteúdo da carta que nos serve de aprendizado, de evolução, para que possamos aqui na Terra entender o que significa escrever os detalhes de uma carta do outro lado da vida. Que Deus nos proteja. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por mais esse momento de prece, por mais esse momento de esclarecimentos oportunos. Fiquem na paz do Mestre Jesus.